Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir a nossa playlist de Física aplicada para o ensino médio. Material também importante é você que se prepara para concursos de vestibulares. Nessa sequência nós estamos falando da chamada Física Moderna. E nós vamos começar agora a estudar a mecânica quântica. Eu quero lembrar a você que eu estou tratando desse assunto em nível do ensino médio. Então eu vou deixar algumas propriedades e na sequência eu vou trabalhar alguns exercícios. Mas se você realmente quiser se aprofundar nesse conhecimento, é necessário cursar uma física superior. Então fica esse registro. Quando nós falarmos de mecânica quântica, nós precisamos conhecer, por exemplo, o que vem a ser um corpo negro. É um objeto hipotético que absorve toda a radiação eletromagnética incidente sobre ele. Ou seja, ele não realiza uma reflexão. Ele absorve toda a radiação eletromagnética incidente sobre ele. Agora, mais especificamente, o que vem a ser a radiação do corpo negro. Então, repetindo, o corpo negro absorve toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele e emite uma radiação eletromagnética térmica. Isso depende da temperatura do corpo. Pessoal, nós vamos falar agora sobre a energia do fóton. Podemos também dizer quanto de energia. O fóton é uma partícula de luz, não tem massa, é considerado energia pura. Por volta de 1900, o físico teórico alemão Max Planck determina uma hipótese: a relação entre a quantidade mínima de energia radiante de um objeto e a frequência da radiação. A fórmula apresentada, ou a hipótese apresentada por Max Planck é essa: E é igual a H vezes F. O E é a energia do fóton, também podemos dizer quanto de energia. O H é a constante de Planck, tem um valor de 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. E o F é a frequência. Vamos ver agora a definição para o efeito fotoelétrico. É um fenômeno quântico que ocorre quando a luz incide em um metal ou material condutor. Elétrons podem ser arrancados desse corpo. A força quântica tem nesse fenômeno um dos pilares para o seu desenvolvimento. Estou trazendo uma figurinha e também o crédito de onde ela foi retirada. Você está vendo à esquerda raios, são raios luminosos que estão incidindo sobre essa superfície. Podemos dizer que é um metal. Então, quando ele incide sobre esse metal, eles arrancam elétrons. Você vê as setinhas saindo e tem o sinalzinho negativo, indicando que é um elétron. Então, é o que ele colocou lá: elétrons podem ser arrancados desse corpo. Isso ocorreu porque uma luz incide nesse metal. Voltando aqui um pouquinho mais sobre Max Planck. Embora não estando plenamente convicto da sua hipótese, a hipótese que gerou aquela fórmula para a energia do fóton, ele disse que a energia é igual à frequência vezes a constante, o H, a constante de Planck. Planck acreditava que a irradiação emitida pelo corpo não ocorria de forma contínua, mas sim em forma de pequenos pacotes. Isso durante a irradiação, mas logo após se transformava em onda contínua. Em 1905, Einstein retoma essa ideia e, analisando novamente o problema do corpo negro, mostrou que a hipótese de Planck ficava mais coerente se considerasse que, mesmo após abandonar o corpo, a irradiação se comportava como se fosse composta de pacotes. Einstein chamou cada pacote de quanto. Essa palavra latina passada para o plural é quanta. E com o passar do tempo, cada quanto foi chamado de fóton.
O efeito fotoelétrico na prática. A onda eletromagnética transfere energia ao elétron. Uma parte dessa energia é usada para realizar o trabalho aqui vai ser indicado pelo W, de extração do elétron. Estamos falando de uma superfície metálica, por exemplo. Outra parte se transforma em energia cinética, o elétron. Para a física clássica, esse efeito não deveria depender da frequência da onda. Mas a experiência, dentro da física moderna, mostrou, no entanto, que para cada material o efeito só é obtido se a frequência for maior ou igual a um valor mínimo. Isso é chamado de frequência de corte. Nos casos dos materiais alcalinos, essa frequência corresponde à luz visível. Para os outros materiais, o valor F, ou seja, a frequência, está na região do ultravioleta. Daqui a pouquinho você vai ver uma imagem para isso. Desde que exista o efeito fotoelétrico, o tempo entre o momento que a radiação atinge o metal e o momento que o elétron escapa é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a menos 9 segundos, ou seja, um tempo muito curto. Diferente do que pensava a chamada física clássica. Intensidade da radiação. O efeito sempre ocorre, mesmo que a intensidade da radiação seja muito pequena, desde que a frequência esteja acima da frequência de corte. Estou trazendo para você uma figura e logo abaixo estou colocando o crédito. Então esse gráfico está representando isso. Imagine que à esquerda, na vertical, nós teríamos a indicação da intensidade da radiação. E numa horizontal, nós temos a marcação da frequência. Você vê de baixo para cima, está relativamente visível, nós temos uma curva vermelha, depois nós temos uma curva verde, e mais alto nós temos uma curva azul. E você está vendo esse tubo, ele está indicando ou representando a chamada luz visível. À direita e à esquerda, você vê que nós estamos uma cor negra, então essa região é chamada de região ultravioleta. Na região onde nós temos a luz visível, nós conseguimos identificar a intensidade da radiação. Continuando, a intensidade da radiação influi no número de elétrons arrancados e assim influi na corrente do circuito, ou seja, na intensidade da corrente do circuito. No entanto, ela não influi na energia cinética adquirida por cada elétron. Einstein explica que a radiação é formada por fótons. Cada elétron absorve apenas um fóton. Se a energia do fóton não for necessária para extrair o elétron, este não será emitido. Você está vendo então mais uma imagem e logo abaixo o crédito. Nós temos uma radiação incidente e você está vendo novamente que os elétrons estão sendo arrancados. E aí eles passam a ser chamados de fotoelétrons. Agora demonstrar algumas fórmulas para se trabalhar os exercícios quando estivermos falando da chamada mecânica quântica. Esse primeiro caso aqui é a energia de um fóton. Ela já foi mostrada anteriormente. A energia é igual a H vezes F. Esse H é a constante de Planck e esse F é a frequência. Agora vamos separar em duas situações distintas para fórmulas de energia cinética. No primeiro caso aqui, no efeito fotoelétrico, energia cinética quando o elétron não está na superfície. Então nós teremos uma onda eletromagnética atingindo uma superfície metálica, por exemplo, e o elétron não está na superfície. E na outra etapa nós vamos ver fórmula quando essa onda eletromagnética atinge essa superfície metálica e o elétron está bem na superfície. Ou seja, não existe profundidade para o elétron. Mas para isso vamos voltar aqui, no efeito fotoelétrico na prática. A onda eletromagnética transfere energia ao elétron. Estamos falando de um elétron da placa.
Uma parte dessa energia é utilizada para realizar o trabalho de extração do elétron. Outra parte vai se transformar em energia cinética. Então a gente diz energia cinética do elétron, ok? Então é isso que nós temos que colocar na mente para a gente começar a desenvolver a forma. Pelo que ele está falando, a energia ela se divide em duas partes. Uma parte para a extração do elétron, isso é trabalho, e outra parte para a energia cinética. Em energia cinética mais o trabalho. O trabalho aqui vai ser indicado com W. Esse é o trabalho para extrair o elétron. Nesse caso, ele não está na superfície, ok? Ele está com uma certa profundidade. Vamos prosseguir. Tudo que fica aqui pode ser usado como forma. Energia. Por exemplo, o que é energia cinética? Aqui nós estamos falando de uma velocidade que não é uma velocidade próxima à velocidade da luz. Então eu posso escrever assim, que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tudo isso já é conhecido. Mais o trabalho. É outra forma, depois eu vou deixar tudo em destaque. A depender do enunciado do exercício, você vai utilizando. O que eu posso mudar aqui? Isso aqui, ó. Essa energia do fóton é essa aqui, ó. Então eu posso trocar por H vezes F. Então, H vezes F é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 mais o trabalho para que o elétron seja arrancado dessa placa. Estou chamando de placa que é fácil de entender, uma placa metálica. Então aqui nós estamos deixando fórmulas quando eu quero calcular a energia cinética quando o elétron não está na superfície de uma placa metálica. É um exemplo clássico. Ok? Então fica essas três fórmulas. Vamos ver agora quando o elétron está na superfície. Agora vamos pensar no seguinte. Uma fórmula para a energia cinética quando o elétron está na superfície. Agora o contrário do caso anterior. O elétron está na superfície. Imaginemos uma placa metálica, com os elétrons na superfície. Então vai haver a radiação de uma onda eletromagnética sobre essa placa. Então o fóton dessa onda eletromagnética, ele vai precisar de pouca energia para extrair esse elétron. Pouca energia. Então vai sobrar o quê? Mais energia cinética. Então uma pequena parte vai para o trabalho de extração do elétron e o restante se transforma em energia cinética. Então nós teremos nesse caso uma energia cinética máxima. A gente viu agora há pouco que a energia do fóton é igual à energia cinética mais o trabalho para se extrair o elétron dessa placa metálica, que agora está na superfície. Agora há pouco eu chamei o trabalho de W, para diferenciar, desse caso, um zero, porque agora o elétron está na superfície. Então o que nós vamos chamar isso aqui agora? De energia cinética máxima. Então eu vou reescrever. Nós teremos a energia cinética máxima mais o W0. Então, isolando energia cinética máxima, vai ser igual. Se eu estou isolando nesse membro da equação energia cinética máxima, isso aqui vai mudar de lado necessariamente, então vai trocar de sinal. Então é o E menos o W0. Ok? Então energia cinética máxima nesse caso, porque nós temos os elétrons na superfície. Coloquei aqui, ó, de uma forma mais visível. Mas eu posso também mudar isso aqui, não tem problema nenhum. É outra maneira de ver a mesma forma. Energia cinética máxima. Porque esse E pode ser escrito assim, H vezes F. Constante de Planck vezes a frequência, menos WO. A depender do enunciado, pessoal, vem informações distintas e você vê qual delas se encaixa melhor para resolver o exercício. Mas evidentemente que elas são absolutamente iguais.
H vezes F é a mesma coisa que E. Isso já foi visto. Então, nesse vídeo, eu mostrei propriedades e definições com relação à chamada mecânica quântica. Falei para você no início que eu estou tratando desse assunto em nível do ensino médio. Para se aprofundar mais, é claro que você vai ter que chegar a um curso superior de física, ok? Então, eu demonstrei fórmulas e, na sequência, nós vamos trazer os exercícios, ok? Se você gostou do vídeo, dê like, compartilhe, faça a inscrição no canal. Acionando o sininho, você recebe todas as postagens. Se você fortalece o meu trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Então ele poderá chegar a muitas pessoas. Até mais! Tchau!